Antes de começar o vídeo, o template está disponibilizado, então se você não quiser passar pelo vídeo, quiser apenas pegar o template, dá uma olhada na descrição. No vídeo eu vou mostrar qual o passo a passo para configurar isso. Então se você quiser colocar num projeto já existente, é interessante ver esse vídeo ou seguir o tutorial que eu montei aí bonitinho para vocês, para conseguir instalar, beleza? Esse vídeo é um compilado de alguns anos de experiência trabalhando com Node.js. Um monte de problema que eu tive trabalhando com gente. Um usava o VS Code, outro usava o WebStorm. Aí um era Windows, outro era Linux. Aí um gostava do projeto com trailing comma, outro sem trailing comma. Um com aspa dupla, outro com aspa simples. E aí quando a gente ia ver, aquele projeto tava maçaroca de coisa que ninguém sabia nada como configurar, como ler e ficava frustrado. Então eu resolvi fazer um vídeo de como configurar isso bonitinho. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo, desde a criação do projeto, configurar o Prettier, ESLint, Husky, LintStaged, colocar isso no VS Code, WebStorm, configurar isso com Git. E esse é o guia definitivo do que você precisa para configurar um projeto com Node.js. Então, bora pro vídeo. Pessoal, para começar, eu vou criar uma pasta aqui do meu projeto. Então, eu estou numa pasta aqui vazia, eu vou clicar em nova pasta e já vou colocar aqui o nome do projetinho. Assim que a pasta está criada, a gente pode abrir nessa pasta, clicar e abrir com o terminal. Então, no caso, eu vou abrir esse cara aqui no terminal e vou iniciar o VS Code a partir disso. Com o VS Code aberto, é hora da gente inicializar um projeto de NPM aqui. Então, eu vou vir em terminal, novo terminal, colocar um npm init, passar esse "-y" para ele dar sim para todas as opções. Ele vai gerar um package lock e eu vou dar um npm i para ele gerar o meu package.json. Com esse projetinho está criado, o npm já está configurado. Próximo passo é criar uma pasta e um arquivo que a gente vai chamar de main.js. Então, vou clicar aqui na opção New Folder, src, e dentro eu vou criar um main.js. Esse vai ser o arquivo que a gente vai brincar aí e testar algumas coisas de formatação. Para começar, eu quero colocar um código qualquer aqui. Então, eu vou declarar uma variável, dar um console.log nela, e esse vai ser o meu código, vou salvar o projeto, beleza? Agora que meu projeto está criado, eu já vou começar subindo isso no GitHub. Então, para fins didáticos, eu vou utilizar o GitHub Desktop nessa aula, que vai ser bem rápido. Mas se você quiser, tem alguns outros vídeos que eu ensino como configurar o Git. Tem uma trilha de Git aqui no canal que vocês podem seguir. Eu vou deixar os vídeos aqui no card, tá bom? Aqui no GitHub Desktop, eu vou clicar na opção File, New Repository. Vou digitar exatamente o nome do projeto que eu criei e o local path, exatamente a pasta que ele está. Feito isso, eu vou colocar o Git Ignore aqui como Node e eu vou colocar a licença como MIT. Create Repository. Eu vou publicar esse repositório. Vou deixar ele como público. Publicar. Agora que o projeto está no GitHub, é hora da gente colocar o Prettier e testar a parte de configuração automática de estilo dos nossos projetos. Antes de instalar o Prettier, eu só quero deixar uma coisa clara, que ele não é o melhor formatador do planeta, nem ele vai te agradar em todos os aspectos, mas ele vai ter algumas configurações para você e sua equipe decidirem o que é melhor para o código de vocês, mas principalmente, o Prettier é uma forma que a gente tem nos projetos Node de fazer com que todo mundo fale a mesma língua. Então ele força um determinado estilo, e isso é bem útil para quando a gente tem, por exemplo, lá, 3, 4, 5 pessoas desenvolvendo, cada um tem um estilo de código, e aí fica difícil de você ler porque algumas coisas acabam incomodando. Então é mais fácil aceitar um padrão e colocar esse padrão do que ficar cada um tentando brigar por qual estilo é melhor. Então é interessante sentar com a equipe, ver qual que é o melhor padrão para vocês e adaptar isso para o projeto. Eu vou deixar um padrão aqui disponível, é o padrão que eu particularmente curto, mas você não precisa seguir se você não quiser, é um ponto de partida aí, beleza? Para a gente instalar o Prettier, então voltando agora para o VS Code, a gente vai no terminal e coloca npm -d Prettier. Isso vai fazer com que o Prettier seja instalado apenas como dependência de desenvolvimento, beleza? A dev dependency. O Prettier está instalado no projeto agora, mas é interessante que a gente instale a extensão do Prettier para o VS Code para ele ficar mais integrado com a IDE. Para instalar a extensão do Prettier aqui no VS Code, a gente clica na esquerda nesse botãozinho de Extensions, digita aqui Prettier, seleciona esse Prettier Code Formatter, certifica que é esse que tem agora no momento 10 milhões de instalações, mas geralmente ele vai ter um número bem alto de instalação. Clica no botãozinho Install e pronto. Para colocar o Prettier como formatador padrão do VS Code, a gente precisa criar isso no arquivo de settings. Então vem aqui na esquerda na opção Explorer, cria uma pastinha, eu vou clicar aqui fora, em qualquer um desses arquivos que eu tenho na raiz, eu vou criar essa pastinha New Folder e eu vou colocar aqui uma pasta chamada .vscode. Dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo chamado settings.json, dou Enter e pronto, arquivo criado. Você pode expandir e maximizar a pasta aqui na esquerda.
No series.json, você vai colocar o trecho que eu deixei aí na descrição para já configurar o Preader bonitinho. Colocando esse conteúdo, basta salvar e o que eu quero que vocês prestem atenção agora são nessas linhas aqui. Editor the Full Formatter e JavaScript Editor the Full Formatter, falando desse ESBEMP, que é o Preader.VSCode. Se por acaso ele tiver com essa nomenclatura, com algum símbolo sublinhado, falando que ele não reconhece, você pode fechar e abrir o seu VS Code, que aí ele vai passar a reconhecer, beleza? Em alguns casos é necessário reiniciar o VS Code. Então, para garantir, fecha o VS Code, abre de novo e volta para cá, verifica se ele está exatamente dessa forma, sem o sublinhado. Colocou esse trecho de código, agora a gente vem para o main.js e para testar se o Preader está funcionando, vamos colocar uns espaçamentos zoados aqui, ó, tirar o ponto e vírgula, e quando a gente dá um Ctrl S, percebe que ele ajusta o código. Até mesmo se eu pegar esse número, por exemplo, colocar eventualmente uma concatenação, uma variávelzinha aqui, dar um Ctrl S, percebe que ele muda até as aspas, ele colocou aspa por padrão, aspas dupla, então se eu estiver usando um código e sem querer esquecer de colocar aspas simples, quando eu dou Ctrl S, ele põe dupla, ele adiciona ponto e vírgula, ele faz toda a magia para mim. Então com isso o Preader está configurado, o primeiro passo foi bem simples. Beleza, eu comentei que esse aqui vai ser o guia definitivo de Node, né? Então não só o Preader a gente vai terminar a configuração, tem mais coisa para fazer. Uma outra coisa que eu quero que vocês observem, tá vendo esse arquivo main.js? Percebe que aqui embaixo ele está com esse CRLF? Quando eu clico, ele mostra que ele tem CRLF e LF. E esse cara representa o End of Line. Quando você trabalha em Windows, geralmente esse é o final de linha de arquivo que é representado. O que significa que cada linha de arquivo é como se tivesse um /n aqui quebrando a linha. Quando a gente tem esse CRLF, a gente tem um /r/n. Então a gente sempre tem esses caracteres invisíveis que quebram a linha. Geralmente no Windows é usado esses dois. Agora em Mac e em Linux, ou Unix, né, sistemas baseados em Unix, é só o /n. Então esse é um outro ponto que confunde muito, porque direto você abre arquivo que foi desenvolvido em outro sistema e está cheio de linha vermelha e tal, com os finais de linha aqui todos zoados. Então, para isso, perceba que no settings.json, eu já coloquei que files.endofline, esse EOL, é o /n. Só que alguns arquivos ele ainda fica com esse CRLF. Além disso, nosso projeto está no Git, e o Git Attributes é o cara que tem a possibilidade de marcar o final de linha de arquivo. Então, eu separei um trecho e deixei aí na descrição para vocês colocarem nesse Git Attributes a linha de arquivo bonitinha do Unix. Pega esse trecho que eu deixei, abre aqui o Git Attributes, apaga tudo que está aqui e cola o que eu mandei. Então, dessa forma, você já coloca que os arquivos vão ser normalizados e todos colocados com LF. E uma outra coisa que eu faço é verificar. O Git Attributes está com LF aqui bonitinho. Git Ignore está zoado, está com CRLF, então eu já vou colocar LF. O License também está zoado, então eu já altero aqui. Package Lock.json está certo, Package.json certo, Main.js está zoado, então eu joguei LF para todo mundo. E series.json no final, LF. Então, eu geralmente já costumo verificar se está todo mundo com LF, no caso, para quem está no ambiente Windows, porque aí garante que você colocou o final de linha correto e que todo mundo vai conseguir entender. O próximo passo agora é o arquivo gitignore. Lá na hora de criar do GitHub, eu selecionei o Node, né? E aí o Node colocou essas declarações. Mas uma coisa que eu percebi é, para quem usa VS Code, para quem usa WebStorm, só essas declarações de gitignore do Node não são suficientes. Tem um site bem interessante que é o gitignore.io, que quando você acessa ele, ele redireciona você para esse top tal, e aqui você consegue criar gitignore são úteis para o projeto, colocando a tecnologia que você está usando. Então, se eu estou utilizando o Node, VS Code, ou eu posso colocar Visual Studio Code, ou se eu estou usando as ideias da JetBrains, no caso WebStorm, eu posso compor os templates de gitignore juntos e clicar no botão criar. Isso gera um gitignore para mim, e aí eu posso dar um Ctrl A, Ctrl C, selecionar meu gitignore, Ctrl A, Ctrl V, e agora ele está configurado, bonitinho, com tudo que eu preciso para trabalhar com esses três ambientes. Além disso, eu quero mencionar um projeto, que é o projeto gitignore do GitHub, que ele serve o mesmo propósito, mas aqui ele tem os arquivos individuais de gitignore de cada IDE ou cada linguagem. Então você também pode dar uma olhada nesse projeto, o link está aí na descrição. E se você quiser dar uma olhada, aqui tem o da JetBrains também, tem o do Visual Studio Code. Então se você quiser trabalhar com algumas outras IDEs, esse projetinho também serve para você dar uma olhada em quais templates de gitignore tem ali.
Agora que a gente fez o primeiro passo de configuração de finais de linha de arquivo e Prettier, é hora de comentar o progresso. Então, vou lá para o GitHub Desktop, que é onde eu criei meu projeto. Todas as modificações já foram identificadas e eu vou colocar aqui Prettier configurado e EOL alterado para LF. Feito isso, vou dar push. O próximo passo agora é a gente configurar o Prettier para colocar o estilo que a gente quer e não o estilo padrão que vem nele. Então, para isso, a gente vai criar um arquivo de configuração do Prettier e colocar algumas linhas de comando lá. Eu vou clicar em qualquer arquivo aqui da minha raiz, só para quando eu clicar em New File, ele já criar um arquivo no lugar que eu quero. E eu vou colocar o nome desse arquivo como .prettierrc.json. Dentro desse arquivo, você vai colocar o conteúdo que eu deixei aí na descrição. Assim que você colar esse conteúdo, eu quero que você observe um outro ponto. Aqui em cima na opção File do VS Code, a gente tem esse cara que é o autosave. Por padrão, ele vem desmarcado. Se você marca essa opção, assim que você sai da janela ou faz qualquer coisa, o Visual Studio Code já salva o seu código. Mas quando você aperta o Ctrl S, percebe que ele adicionou uma linha no final? O Ctrl S ele vai ativar o Prettier. Então, se eu venho aqui no meu main.js agora e dou um Ctrl S, isso ativa a formatação do Prettier. E percebe que ele até colocou agora as aspas simples, porque eu falei nesse arquivo de configuração que eu quero que ele sempre coloque aspas simples, por exemplo. Então, aqui, além dessas configurações, você pode pôr uma vírgula. Ctrl espaço, ele vai te falar todas as configurações que tem no Prettier, e além disso você pode abrir o próprio site do Prettier e verificar quais padrões de formatação tem lá. Vamos testar algumas outras coisas nesse código? Eu quero criar uma condição agora, e eu quero pegar esse número e verificar se esse número é igual a 2, e de repente fazer isso aqui mais um monte de vezes. Então eu vou copiar e colar isso aqui várias vezes. Beleza, e aí se isso aqui acontecer, eu quero dar um console.log, número é igual a 2. Quando eu dou um Ctrl S, percebe que o Prettier detectou que essa linha está muito grande e ele quebrou todo mundo e jogou na parte de baixo. E ele colocou os operadores aqui na direita. Então se eu tenho uma variável aqui, variável com nome grande, e essa variável fica maior, esse operador acaba ficando perdido, às vezes a gente tem operação, então eu prefiro que o operador esteja na esquerda. E o Prettier, ele não consegue fazer isso por padrão ainda, pelo menos até a data que eu gravei esse vídeo, o Prettier não faz isso por default. Então tem uma forma de a gente colocar os operadores aqui na esquerda, que é através de uma outra biblioteca. A biblioteca em questão é um fork do Prettier, feito pelo BT-Mills, o link também está na descrição, que ele faz basicamente com que os operadores fiquem na esquerda. Para utilizar, ele coloca as linhas de declaração pelo yarn, mas a gente vai instalar isso aqui pelo npm i. Então voltando aqui para o VS Code, percebe que o nosso package.json está lá, o Prettier e a versão. Se eu coloco um npm i e aquela linha que eu copiei no site, -d, Prettier e tal, e dou Enter, ele vai instalar esse fork do Prettier no lugar da versão que estava do Prettier, mas ele vai manter a última versão do Prettier mais atualizada. Com isso, na hora que a gente salva o package.json, volta para o arquivo main.js, quando eu dou o Ctrl S, os operadores todos vão para a esquerda, beleza? Com isso, vamos comitar o progresso atual. Volta para o GitHub Desktop e comita a configuração do Prettier. Além de apertar o Ctrl S para configurar o Prettier, é possível a gente também configurar via linha de comando. Para isso, a gente vai digitar a seguinte linha aqui no terminal: npx, Prettier, --write, --ignore-unknown, espaço, ponto. Quando a gente digita isso, e para testar, eu quero colocar algumas bagunças aqui, então deixa eu mexer com os espaçamentos e tal. Quando eu rodo essa linha, percebe que ele vai começar a executar e ele formata todo o nosso código. Aqui ele mostra quais linhas ele modificou e essas que estão com branco foram as que ele alterou alguma coisa, ou as que estão aqui em escuro, um cinza escuro, é porque ele não formatou. Então percebe que essa é uma outra forma que a gente tem de rodar, com a diferença que isso aqui roda para o projeto inteiro, a gente não precisa ficar dando Ctrl S individualmente. Porém, em alguns casos, a gente tem o arquivo compilado do nosso projeto na mesma pasta. E geralmente esses arquivos compilados eles ficam numa pastinha aqui na raiz chamada dist, então cria essa pasta aí e dentro aqui um arquivo build.js. Então eu coloquei esse trecho de código na mesma linha, percebe que se eu dou um Ctrl S o Prettier formata, se eu dou um Ctrl C ele volta, tudo bem. Porém, o autosave, lembra que eu comentei, quando eu clico fora do arquivo ele está salvo. Então eu cliquei aqui no terminal e vou executar aquele mesmo comando, o npx do Prettier. Percebe que quando eu executo, ele considera a dist ainda. Então esse comando formataria todo mundo que estivesse dentro da pasta dist. Eu vou clicar no build.js, vou dar o Ctrl Z, ele volta a formatação e agora eu quero ignorar esse cara. Então para isso eu vou criar um arquivo do Prettier ignore. Aqui na raiz do nosso projeto, a gente vai criar um arquivo novo chamado
.prettier_ignore. E dentro desse arquivo, a gente vai colocar o seguinte trecho. Esse trecho ele vai ignorar qualquer pasta que tenha build, dist ou bin no nome, que são pastas que a galera usa para colocar esses arquivos compilados, e o próprio packagelock.json também. Todo o resto eu quero que o prettier formate. Então, se eu salvo esse arquivo e rodo o comando novamente, percebe que o nosso arquivo build.js ele não vai ser mais formatado, agora ele não é mais considerado da lista, porque ele está sendo ignorado. Nesse prettier ignore, percebe que aqui eu coloquei build, qualquer build comece com B maiúsculo ou B minúsculo, e esse asterisco, se eu tiver, por exemplo, uma pasta que chama build underline V1, ou build com B maiúsculo V1, ou V2, ou old, que geralmente a gente acaba renomeando também e aí não quer considerar isso. Então, você pode alterar esse arquivo do jeito que você quiser, beleza? Mas aqui é só um ponto de partida interessante. Para finalizar, esse comando que a gente descobriu do prettier, é interessante salvar ele como um script. Então, abre o package.json e no lugar desse script teste, você vai colocar aqui o prettier como sendo exatamente essa linha de comando que a gente colocou. Então, toda vez que você quiser formatar o seu projeto inteiro, você vai digitar npm run prettier e aí ele vai executar essa linha de comando para a gente e o script vai funcionar. É interessante ressaltar, galera, que o npx é o executador de pacotes aqui do Node, mas ele depende de internet para funcionar. Se você quiser usar o prettier sem internet, você precisa instalar o prettier como global. Então instala o npmi prettier normalmente, mas a minha dica é colocar um "-g" aqui, e isso vai fazer com que você possa usar o prettier sem precisar do npx, sem precisar ter internet, né, usando isso de maneira local. Isso para qualquer outra biblioteca funciona também, beleza? Agora que a gente instalou o prettier, também é interessante a gente instalar o ESLint, que ele vai encontrar possíveis problemas no seu código e vai dar a chance de você resolver eles com apenas uma linha de comando. Eu vou abrir aqui o arquivo main.js e vou colocar um problema clássico que a gente tem quando eu declaro uma variável, essa variável no caso é uma string que tem um 2 ali dentro, e eu coloco um if variável igual a 2 ou variável igual a 2, por exemplo. Esse código ele daria certo, porque a gente está verificando se é igual a 2 com 2 iguais, e isso verifica apenas a informação, então ele não passaria pelo tipo, só que se eu coloco esse código com 2 fora de aspas, isso aqui vai dar como false, então a validação não daria certo. Os 3 iguais, ele detecta, além da informação, ele valida se o tipo é a mesma coisa. Então, no caso, esse 2 é um tipo numérico e esse 2 é um tipo string, ele faria essa validação. Esse tipo de coisa é muito clássico no JavaScript e abre uma margem gigante para problemas, porque o igual ele não é assertivo o suficiente em vários casos. O prettier sozinho, ele não resolve isso, a gente precisa do ESLint. E para instalar, a gente vem aqui no terminal, npm i -d ESLint. Assim que ele instalar, o ESLint vai aparecer como dependência e o próximo passo é executar o npx ESLint -init. Feito isso, a gente vai utilizar essa própria interface deles para selecionar e eu vou colocar essa última opção para checar a sintaxe, encontrar problemas e forçar um estilo de código. Aqui a gente tem duas opções, ou são os módulos JavaScript ou JS comum, e por enquanto, quando eu gravei esse vídeo, o Common JS é o que é necessário, porque os módulos ainda não funcionam 100%. Eu não vou selecionar nenhum framework, meu projeto não usa TypeScript, e eu vou falar que meu projeto roda no Node. Feito isso, eu quero utilizar um estilo popular e eu vou selecionar o estilo do Airbnb. Vou falar que eu quero que o arquivo de configuração esteja em JavaScript, vou dar Enter. Ele vai perguntar se eu quero que eu instale todas as bibliotecas agora com npm, vou falar que sim. E se a gente olhar o nosso package.json, ele vai colocar essas duas configurações para nós e criar um arquivo do ESLint RC com o arquivo de configuração, algumas configurações padrões. Se você abre o nosso arquivo main.js, percebe que ele não está validando porque a gente também precisa instalar a extensão do ESLint para o VS Code. Então vem aqui em Extensions, na busca digita ESLint, seleciona essa que está com a estrelinha, clica em Install, e agora, voltando para o main.js, eu forcei um Ctrl S aqui do arquivo e percebe que ele já validou. Então ele está falando que a nossa variável numérica igual não pode, ele está aqui expected, 3 iguais, porque tem essa regra EQ, e ele está dando aqui também problema no espaçamento, porque por padrão ele está configurado para 2 espaços e está encontrando uma formatação com 4. O console_inf é outra coisa que ele está reclamando, porque ele tem uma regra de noConsole que está ativada, que traz apenas um warn. Então, esse código, o ESLint está validando e trazendo erros e warnings,
que não necessariamente vão travar a compilação, mas pelas configurações do ESLint, eles não são desejados. Para configurar o ESLint, abre o arquivo de configuração dele, voltando agora para o Explorer, abrindo o ESLint rc.js e coloca todo esse trecho de código que eu deixei na descrição. Dá um Ctrl S e ele vai formatar bonitinho de acordo com o padrão que está aqui. Se a gente volta para o main.js, percebe que agora ele não está mais reclamando dos espaços nem do console, porque alguns consoles eu deixei por padrão para ele liberar, mas coisas como console.log, por exemplo, eu falei para ele gritar e dar algum erro, porque o console.log ele vai ser útil apenas no desenvolvimento, mas quando a gente estiver subindo algum código, a gente tem que garantir que ele vai subir no inf, por exemplo, para não ficar subindo coisa desnecessária. E esse igual, ele continua dando problema, porque a gente precisa corrigir ele. Vamos supor que a gente comece a escrever esse código e a gente coloca, por exemplo, vários parênteses aqui, ou um espaçamento um pouco maior, ou eventualmente a gente duplica esse código e usa um console.log, se a gente coloca aspas duplas, se a gente eventualmente concatena essa aspas colocando nossa variável numérica. Percebe que o ESLint começa a gritar vários erros aqui, né? Porque ele está validando isso o tempo inteiro. Aqui embaixo na direita a gente tem esse cara que é o ESLint. Quando eu clico, ele mostra pra gente que tem 10 problemas e ele fala quais todos os problemas que a gente deveria corrigir para o nosso código rodar bonitinho. É possível usar o próprio ESLint para tentar corrigir a maioria desses erros. Então a gente volta aqui no terminal, digita a seguinte linha de comando: npx ESLint --fix src --ext, que é de extensions, .js. Então eu quero que dentro da pasta source, todo mundo que for JS tenha a opção fix aplicada. Quando eu dou Enter, percebe que ele corrigiu a maioria dos erros. Em Problems agora eu tenho apenas 5, porém ele ainda tem um, que é o Expected Console Statement. Então esse cara ele não corrige, porque pode mudar o comportamento, e aí se eu corrigir, beleza. Ainda temos 4 problemas aqui, que são problemas detectados na pasta dist. Então a gente, do mesmo jeito que fizemos com o print ignore, a gente também vai fazer com o ESLint ignore, para ele não detectar esses arquivos. Duplica esse arquivo, print ignore, dando um Ctrl+C, Ctrl+V, e renomeia ele para ESLint ignore. Com isso, o printer passa a ignorar esses arquivos e ele só vai trazer problema agora para a gente nos arquivos que ele realmente está contemplando. Agora que a gente configurou boa parte do ambiente, vamos comentar esse progresso também. No entanto, percebe que todo o processo que a gente fez, ele só ativou ou pela linha de comando que a gente escreveu aqui do ESLint, ou pela linha de comando do printer, ou pelo próprio Ctrl S em si. Em alguns casos, quando a gente muda as informações, ou quando a gente não traz, no caso aqui a variável a gente está concatenando com a variável numérica, certo? Percebe que quando eu dou Ctrl S, ele muda para template string, tira os espaços, faz a formatação. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Só que eu cliquei fora da minha janela, então eu não forcei um Ctrl S pelo navegador e agora eu vou lá no GitHub. No GitHub, percebe que a modificação que a gente fez está explícita, com os espaçamentos fora de ordem, sem a interpolação de variável. Quando eu dou um commit nisso, o commit ele aceita e ele não passa pela formatação. E eu posso dar um push e colocar isso livremente lá em cima. Isso aqui não é interessante de acontecer porque permite com que as pessoas dêem um bypass naquela nossa formatação de código. Para conseguir resolver isso, existem 2 bibliotecas que juntas podem fazer o trabalho de sempre aplicar a formatação de código quando a gente está subindo um commit. A primeira biblioteca que faz isso é o Husky e a segunda é o lint-staged. O Husky ele vai permitir com que a gente detecte eventos do Git como commit, push e faça coisa entre esses eventos. E o lint-staged ele vai permitir com que a gente insira alguns comandos nesses arquivos que estão subindo, nos arquivos que a gente chama de stage. Então, quando eu vou subir um arquivo para o commit, o lint-staged detecta, tem um arquivo JS subindo, deixa eu fazer uma validação nele. E aí ele permite com que a gente execute algumas linhas de comando para formatar esses arquivos antes deles entrarem naquele commit. Para começar, vamos instalar o Husky. A linha é npmi -d maiúsculo Husky. Porém, eu descobri que a versão 5 do Husky ainda não está 100% e toda vez que eu instalo ela, meu Husky não funciona. Então eu vou colocar aqui sinalzinho de til 4 para instalar qual que é a versão mais atual da versão 4 do Husky, que é a versão que eu vou garantir que funciona, beleza? Assim que instalar o Husky, é hora da gente instalar o lint-staged. E além dessas 2 bibliotecas, a gente viu a linha de comando para o printer para aplicar o estilo no projeto inteiro. Só que em alguns momentos você coloca o printer depois do começo do projeto e você não quer que o commit formate o seu projeto inteiro. Você quer formatar só aquilo que está em stage. Ou às vezes você não está comitando todos os arquivos, está comitando um ou outro e não quer que o printer aplique. Então tem uma biblioteca chamada Pretty Quick que ela aplica o printer só em arquivos que estão em stage. Então a gente vai instalar ela aqui.
Com isso, se a gente abre o nosso package.json, ele instalou todas as dependências que a gente precisa. Com essas dependências instaladas, o próximo passo é logo aqui depois da chave de scripts, a gente colocar o seguinte trecho de código, que está aí na descrição, para ativar o Husky, e aí a gente tem um cara chamado hooks, que ativa no pré-commit, ele vai rodar o npx lint-staged. Detalhe que npx vai precisar de internet para rodar. Se você quiser tirar o npx daqui, você precisa instalar o lint-stage de maneira global, assim como o pretty quick, o ESLint e assim por diante. O lint-stage sendo executado, ele vai rodar para todos os arquivos JS e ele vai primeiro aplicar o prettier, utilizando o pretty quick para passar só os arquivos staged, e depois ele vai aplicar o ESLint com aquela linha que a gente viu. Para testar, vamos fazer o seguinte: abre o main.js, percebe que ele está aqui daquele mesmo jeito lá bagunçado, e eu quero fazer um commit dele. Para fazer um commit, eu quero mostrar isso pela linha de comando. Então eu vou dar um git status aqui, para vocês verem que eu estou com 2 arquivos modificados que não estão indo. O meu main não está aqui, eu preciso de fazer alguma modificação nele, então eu vou modificar essas 2 variáveis. E aí quando eu clico aqui fora e dou um status de novo, percebe que ele já considerou o main. Esse arquivo foi salvo pelo VS Code e pelo autosave, sem falar nada. Eu vou dar um git add ponto, para colocar todos esses caras aqui no meu stage, e a partir de agora eu vou fazer um git commit, colocando a mensagem husky e lint staged. Assim que eu faço commit, percebe que ele já detecta, roda o pretty quick, roda o ESLint e pronto. Com um passe de mágica, todo o nosso commit agora vai ser formatado, mesmo que a gente esqueça de fazer. Se eu venho no GitHub Desktop, percebe que o commit já está aqui e a modificação foi feita bonitinha. O hook ele pode ser ativado por qualquer IDE, então a gente pode colocar ele via Git normal. Se eu faço uma modificação, por exemplo, eu coloco qualquer coisa aqui e bagunço, mesmo que eu não salve. Deixa eu tirar esse template string aqui de novo. Não salvei pela IDE, mas eu quero comitar isso pelo GitHub Desktop. Basta eu vir aqui em Changes, comitar, e o hook também vai ser ativado normalmente. Percebe que ele demorou um pouco mais para fazer o commit, mas se eu venho aqui no Update Main, percebe que todo aquele código bagunçado que eu havia feito agora está correto, bonitinho. No VS Code ele também atualiza, e é isso. Então a partir de agora você não precisa mais se preocupar com commits indo errado. Para finalizar, eu quero mostrar isso aqui também pelo VS Code. A gente pode clicar em Source Control, adicionar esse cara nas Changes Staged e colocar um Update Main JS VS Code. Clica aqui no botão Commit e percebe que ele roda o hook normalmente. Por fim, se você está no WebStorm e acabou de abrir esse projeto, até então o projeto foi criado pelo VS Code, percebe que a gente tem até a pasta do VS Code aqui já. E se eu abro a pasta do meu projeto, percebe que ele criou a pastinha aqui do IDEA. Se você vem aqui no GitHub Desktop, você percebe que o IDEA já vai ser versionado. E ele só vai versionar arquivos que de fato podem subir para a nuvem. Então esse é um ponto positivo do arquivo gitignore que a gente criou. Por fim, no WebStorm também é possível rodar os hooks de maneira automática. Se a gente abre o arquivo main, faz algumas modificações nesse arquivo, bagunça a indentação dele, percebe que ele já valida de maneira automática, mas quando eu dou o Ctrl S, ele não salva. Então a gente precisa ativar algumas coisas aqui. Primeira, eu venho em File, Settings, e busco por Prettier. Ativo as opções OnCode Reformat e OnSave. E aplico. Eu também venho aqui e digito ESLint. Certificando que está essa opção Automatic ESLint Configuration, eu ativo essa caixinha Run ESLint -fix on save. Apply e clique em OK. Feito isso, eu vou dar um Ctrl Alt L, percebe que ele formata os arquivos, e se eu dou os tabs de novo e dou um Ctrl S, agora sim ele formata meu arquivo bonitinho. Percebe que se eu coloco 2 iguais, o próprio WebStorm ele já tem a validação de verificar isso, ele tem um lint próprio dele que fala, ó, essa comparação não é boa, mas agora ele também dá o erro do próprio ESLint em si. Então você tem o ESLint forçando, independente da IDE fazer ou não, o ESLint está com as configurações feitas. Por padrão, o WebStorm ele salva automático. Então eu vou pegar esse código aqui bagunçado, eu vou apertar o Ctrl K, que é o atalho dele de commit. Percebe que ele está na janelinha de commit aqui falando que vai commitar várias coisas de IDEA, e além disso ele vai commitar o main.js, colocando isso. É bem importante que você também coloque essa opção Run Git Hooks. Se você fizer isso, ele já vai formatar o código para você bonitinho. Se você desativar, ele vai dar um bypass no hook, então não é interessante você deixar a sua opção desativada. E por último, o Reformat Code, a partir de agora, não precisa mais. Para quem está acostumado ou acostumada a fazer o commit com Reformat Code, agora eu recomendo ativar apenas a opção Optimize Imports.
porque se tiver algum import não utilizado, ele vai otimizar, então essas duas opções são boas para isso. Eu vou clicar na opção Commit, percebe que ele vai fazer o commit, formatou meu projeto, Ctrl+Shift+K para dar um push, e aí eu clico em push. No caso do WebStorm, ele precisa aqui do login, eu vou gerar um token aqui, e pronto, fiz o push. Voltando agora no GitHub Desktop, percebe que está tudo bonitinho e a formatação foi devidamente aplicada. Ufa! E é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido, que tenha dado para ter uma noção do processo de configuração. Não é algo tão simples de fazer, mas ao longo de vários anos eu fui acumulando esse conhecimento, fui batendo a cabeça, e aí eu comecei, fiz uns 2 dias, compilei esses dados, fiz bastante teste, testei agora com as versões mais novas, e tá tudo rodando. Então não importa a ideia que você está usando, seja WebStorm, VS Code, comitando por GitHub Desktop, por linha de comando, qualquer outro, os hooks vão funcionar. Isso vai garantir que vocês evitem muita dor de cabeça no projeto. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.